Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo diferente aqui que eu acho que vai ser bacana pra muita gente aí. O que acontece, né? Eu gosto muito de cinema. Eu e a Clara, desde que a gente mora junto, nós assistimos aí de um a dois filmes por dia, sempre que possível. Claro que tem um dia ou outro que não dá, né? E eu aprendi muito sobre a vida através do cinema. Tive muitos momentos muito bons, aprendi muito sobre a vida. É algo que me alimenta meu interior, alimenta inclusive o que eu escrevo. Eu creio que a poesia ela é muito alimentada por outras artes, né? E o cinema, sem dúvida, tem um papel interessante nisso. Então, tempos atrás, eu fiz uma lista dos meus 100 filmes prediletos, né? É uma lista totalmente subjetiva, não. Uma lista bastante subjetiva, por quê? Entram aqui elementos pessoais, né? Às vezes a gente vê um filme numa fase X da vida, ou às vezes a gente valoriza muito o filme por causa de um elemento X da nossa personalidade, enfim. Então não acho de forma alguma que são os 100 melhores filmes que eu já vi ou 100 maiores filmes da humanidade, não é bem isso, mas são os 100 prediletos. Agora, se por um lado é subjetivo essa hierarquia que eu faço aqui dos filmes, não é subjetivo o seguinte: todos esses filmes são bons filmes. A ordem que eu coloquei, as escolhas que eu fiz, claro, eu acho que isso é subjetivo, outra pessoa poderia fazer de um jeito totalmente diferente. Agora, todos os filmes são profundos ou belos, ou as duas coisas, entendeu? Então, acho que na qualidade dos filmes há um elemento aí de objetividade. E aí eu vou então mostrar aqui a lista para vocês e vou tentar fazer um comentário mais rápido possível de cada filme. E é isso, né? Fazer uma sinopse rápida. Tem filme que é bem famoso aqui, por exemplo, Senhor dos Anéis, né? Tentar fazer uma sinopse rápida e falar o mais rápido possível porque que eu gosto, né? Uma Vida Oculta é do diretor Terence Malick. Gosto muito porque é um filme baseado na vida do beato Franz Jägerstätter. É um sujeito que se recusou ali a lutar pelo nazismo e foi morto por conta disso, né? Foi executado pelos nazistas por conta disso. O Melick é meu diretor predileto por conta da altura dos seus temas, dos temas do seu cinema, por ele fazer um cinema diferente, com ângulos de câmera diferentes, pela edição de som dele que é impecável, né? Ele consegue ambientar você com o barulho da mata, o barulho da água, e por ser um cinema metafísico, de fotografia muito bonita, por todos esses motivos, e ele tá para fazer um filme sobre Cristo agora que chama O Caminho do Vento. Tem gente que não gosta, né? Inclusive a crítica fala muito mal. Ele também ganha prêmio lá em Cannes e não vai receber, então é um sujeito meio excêntrico e faz um cinema realmente original e diferente. Então algumas pessoas oferecem resistência, mas eu realmente gosto muito. Inclusive a música desse filme foi a música quando a gente casou, eu e a Clara, na igreja, eu entrei com a música dele. É um filme realmente excepcional. Ele acaba fazendo ali uma imitação de Cristo no filme. Sua esposa, por sua vez, faz uma imitação de Maria. É um filme muito rico do ponto de vista simbólico também. Sociedade do Anel, né? Aí vocês já sabem mais ou menos do que trata, mas eu acho o filme do Sociedade do Anel muito interessante porque, assim, ele é um filme de entretenimento, é um filme até certo ponto comercial, sem dúvida alguma, mas, assim, a qualidade das músicas, né? A música da Enya, a grandeza moral do filme, a beleza das fotografias, das montanhas, aquilo tudo. E é um filme que eu vejo desde pequeno, né? Eu assisti, acho que a Sociedade do Anel a primeira vez eu tinha uns 10 anos, então entra em um elemento pessoal também. E de lá pra cá eu venho vendo e revendo. Aí tem o Árvore da Vida, que tem os elementos do Melick que eu já disse, né? E aqui é um conflito. Eu falei muito desse filme, eu nem vou falar dele agora, porque tem um filme assim. Tem um vídeo aí, 12 filmes que vão colaborar na vida espiritual, alguma coisa assim, né? E aí eu vou comentar esse filme de um modo mais detalhado. Nesse vídeo, na verdade, eu já comentei, então eu vou deixar o link dele aqui. Mas, a grosso modo, o filme começa lá com uma citação de Jó e aí ele vai passando e vai dividindo ali entre a criação de Deus de todo o cosmos e a criação da vida que o homem faz à medida que ele procria nos filhos, né? Então tem muito. E também o todo o drama moral da autoconstrução que o sujeito faz de si, ele vai passando no filme ali em paralelo com a própria criação das coisas, né? Então o filme ao só tempo exalta toda a criação e coloca o homem no centro dessa criação. Ao Retorno do Rei, já falei mais ou menos os motivos da Sociedade do Anel mantém, né? A Eternidade um Dia, é um filme grego, muito bom do Theo Angelopoulos, muito bom, né?
Fotografia maravilhosa, trilha sonora também muito boa. Tem duas músicas aí que é a Baidecia. Inclusive são músicas que a gente usa nos vídeos de vez em quando. E a outra música que é Asma Asmaton, que é uma música assim grega tristíssima, né? Sobre um sujeito que está procurando a esposa dele em campos de concentração. Provavelmente ela já morreu, então ele vai nos campos de concentração perguntando por ela. E esse filme é um escritor que ele já ficou, chegou a uma certa idade da vida e ele a filha dele vendeu a casa da infância dele, né? É uma casa de frente do mar, belíssima. Ele tá nos últimos dias de vida dele e aí ele sai meio errante ali pela cidade. E é bem interessante, né? Uma cena bem marcante desse filme é um poeta que seria acho que do século XVIII. Embora o filme ele se passe no século XX, né? A história dele é no século XX, tem esse poeta que é mais antigo, então tem algumas cenas com esse poeta que é lá de trás. E ele é da Grécia, ele ficou um tempo na Itália e ele volta para a Grécia. E aí ele quer fazer um canto sobre um feito político que aconteceu, um evento político que aconteceu na Grécia, só que ele perdeu a intimidade com a língua grega de tantos anos que ele ficou fora. Então ele vai comprando palavras, e aí à medida que ele compra a palavra de alguém, a pessoa fala a palavra, ele repete a palavra e aquilo soa, assim, né? É muito bonito porque o filme desperta um espanto da gente pelas palavras. Você pensar que o sujeito vai pagar pelas palavras, é uma coisa que a gente desperdiça tanto, né? É uma cena bem marcante. Mas esse filme tem muitos pontos bons, muitas cenas marítimas maravilhosas. É incrível. Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, que é um filme sobre a vida de Cristo, né? O diferencial dele é que assim, as atuações são espetaculares. O Robert Powell, né? Atuou muito bem em Cristo. Ele desenvolveu uma técnica de ficar vários, acho que 10 mais de 10 minutos sem piscar para poder fazer o filme, uma atuação extremamente convincente. Ele pegou os vários aspectos do Cristo, né? O Cristo colérico, o Cristo mais piedoso, enfim. Eu acho que esse filme perde na Paixão de Cristo no sentido, nenhum sentido, no sentido que a Paixão de Cristo na hora que vai mostrar a paixão é mais sangrenta. Eu acho isso interessante realmente, né? Mas em vários outros aspectos eu acho esse de Jesus de Nazaré até superior, embora os dois filmes sejam maravilhosos. Vocês vão notar aí que Paixão de Cristo está em oitavo, né? Mas eu tenho uma ligeira preferência em termos gerais pelo Jesus de Nazaré. Aí tem o Rock 1, que é o Rock de boxe mesmo. O primeiro filme é muito artístico, né? Ganhou inclusive o Oscar de melhor filme. E acho que o Oscar era até mais justo nessa época, nos anos 70. O primeiro filme, a história por trás do filme é muito bonito, o modo como o Rock construiu e trabalha muito com aquela coisa dos sonhos não realizados, né? Então é um sujeito que tinha um potencial enorme e chega lá num dado momento da sua vida, ele percebe que ele não efetivou quase nada. Então, e aí acaba tendo uma oportunidade pelas mãos da providência, né? Mas é um filme assim muito bonito mesmo. Não é um filme que, embora eu goste muito de boxe, é um filme que transcende muito boxe, né? A Paixão de Cristo, né, que é um filme que foi muito bem feito, a atuação do Jim Caviezel também é maravilhosa. O filme ele imita muito as pinturas do Nicolai Gen em termos de cores, de estética, então aquela floresta escura na época nos eventos ali da agonia do Getsemane, né? Foi muito, muito bem feito mesmo. Eu só digo que eu prefiro Jesus na época, é extraordinário também, mas os dois. Na natureza selvagem, né? Conta a história de um rapaz que meio que tinha uma visão meio anarquista, ele é bastante influenciado por Thoreau, é, Tolstói também, mais alguns autores. Era um sujeito de uma certa inteligência, embora muito novo e imaturo, né? E aí ele quer voltar a uma condição primitiva. E a trilha sonora é muito boa do filme, né? São músicas cantadas no violão de folk pelo Ed Vedder, né? Que é o vocalista ali do Pearl Jam. E as cenas assim são muito bonitas. Aquele cenário do Alasca, que eu acho um lugar. Um minuto só. Sim, tinha parado por causa do cachorro, né? Aquele cenário do Alasca, que é um cenário belíssimo, né? Combina aquelas florestas de pinheiros com urso, com aquela coisa toda. Com urso, com aquela coisa toda. Então tem cenas de praia, foi muito bonito. E apesar da radicalidade do jovem, ele está certo no sentido de que a gente vive realmente numa época muito fútil e materialista, né? Então nisso ele está correto, essas críticas que ele faz. Quanto à família dele, ele passa um pouco do ponto, pega um pouco pesado, mas o próprio desfecho do filme mostra que, embora a mensagem dele ela tenha alguma coisa de valoroso, ele passou do ponto e exagerou muito, né? Mas aí assistindo vocês vão ver. Então é um filme muito, muito interessante também, um filme muito humano. Os personagens encontrados no caminho, além das atuações maravilhosas, parecem realmente pessoas que o cara encontrou no caminho. Muitas vezes nem parecem atores, né?
É um filme muito comovente, tem todas essas virtudes. Esse The Shawshank Redemption é aquele Um Sonho de Liberdade, é um filme estupendo, acho que todo mundo já conhece, né? Mas é um cara que foi preso injustamente pela morte da esposa, que não foi ele que matou, mas ele vai planejando a fuga dele enquanto ele tá na cadeia. E é um cara de uma envergadura moral, assim, extrema, né? Eu lembro muito do Viktor Frankl. Por exemplo, esse filme poderia estar facilmente em primeiro lugar. Aí aqui entram elementos subjetivos e pessoais, né? Mas realmente é um filme muito grandioso. Eu lembro muito do Viktor Frankl pela resiliência que o sujeito tem, né? Porque ele nunca perde o sentido, a vontade de sair dali, a esperança, e ele não culpa a vida nem Deus por essa prisão injusta. E com tudo que ele sofre na cadeia, tem uma cena que ele fala: o azar tá aí, ele tinha que pousar em cima de alguém, né? Mas ele muitas vezes se preocupa em melhorar a vida dos outros na cadeia, é uma coisa que o Viktor Frankl lá no Em Busca de Sentido falava, né? Olha, eu me arrependo que eu podia ter ajudado mais as pessoas. Então são dois, o sujeito assim é de uma grandeza tremenda mesmo, interior, né? Aí tem o Ben-Hur, que é uma história fictícia, mas conta uma espécie de nobre judeu, né, que acompanha ali toda a crucificação de Cristo e é transformada por ela. Filme interpretado pelo Charlton Heston, uma interpretação brilhante. Esse filme tem uma porrada de Oscars, né? É um filme realmente muito badalado assim dos anos 50, ali final dos anos 50 e merecidamente, porque é um filme realmente extraordinário. Os efeitos especiais é incrível, porque claro, isso é uma coisa de efeito especial, é uma coisa secundária, né? Tanto que tem tanto filme que tem efeito especial bom e é um lixo. Mas é espantoso que os efeitos especiais dos anos 50, de 59, se você assiste o filme, não fica uma coisa ainda tão estranha até hoje. Então é um filme que tem vários méritos. E é um filme também de uma grandiosidade. O próprio personagem ele é muito grandioso, é um sujeito muito corajoso, né? E depois que ele passa por essa transformação, então, mediante a figura de Cristo, a coisa cresce ainda mais. Ele sofre muito também, tem um pouco o retorno dele para sua cidade natal, seu vilarejo natal lá, lembra um pouco também aquela coisa meio que o Conde de Monte Cristo, né? O cara sai, se lasca pra caramba e depois... Diário de um Pároco de Aldeia, que é baseado no livro do Bernanos, né? Muito bom, do Bresson, que é um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos, filme francês. E é um pároco, um padre que está com câncer no estômago. Mas aí é mais baseado nas coisas que ele fala, nas reflexões dele. O filme é muito bonito e de uma profundidade metafísica extrema. Uma cena marcante, por exemplo, que ele fala: na verdade não há dois reinos, né? Há um só. Falando do tempo e da eternidade, né? E a eternidade toma conta dos dois, né? Os dois são o reino de Deus. Mas as atuações muito boas, o cara interpretou muito bem aquele aspecto meio lívido, né? Do padre doente. E o livro do Bernanos também é maravilhoso, para quem teve ocasião de ler, sabe. Nostalgia do Tarkovsky, um filme visualmente extraordinário, com aquela coisa de musgo, de neblina, né? De casas velhas. E aí é uma nostalgia, é um sujeito que tá com muita saudade de casa, mas esse é um filme difícil de você comentar ele brevemente, abordar assim. Mas realmente eu acho que a grandeza dele é sobretudo estética, né? Embora tenha cenas muito profundas em outros aspectos também, como aquela famosa da vela lá que está simbolizando a fé, essa coisa toda. Mas é um filme belíssimo. As Duas Torres do Peter Jackson, vocês já sabem como é que é. A Lista de Schindler, filme muito famoso também, de um sujeito que era alemão, mas ele acabou fazendo um jeito para libertar judeus ali durante a época da Segunda Guerra Mundial, né? Ele realmente consegue libertar muita gente. É bem interessante a transformação pela qual o cara passa nesse filme. A atuação dele também é muito boa, é o Liam Neeson, né? Porque ele começa como um cara que só quer dinheiro, um cara meio cínico, e ele vai se comovendo com as mortes, com a dor e se transforma, né? A Paixão de Joana d'Arc. Opa, mexa aqui. Que é um filme mudo, uma das maiores atuações do cinema pra mim é a moça que faz a Joana d'Arc, porque é aquelas caras de choro dela, né? E aí vai mostrando ali o modo como se deu o processo dela, mostra de certa forma a inveja ali que o pessoal tem pela iluminação dela, essa coisa toda, né? Aí tem A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, que é um cara que acha que a vida dele tá um lixo, ele vai se matar, e aí aparece um anjo e faz um negócio pra ele como se ele realmente nunca tivesse existido. E aí ele vê que a cidade se transforma extremamente sem a presença dele, e à medida que isso ocorre, ele percebe o valor extremo da vida dele, né? E o filme mescla bom humor com uma certa exaltação da vida simples, meio, eu acho esse filme bem chestertoniano, né?
Então é um filme muito bonito. A atuação também do James Stewart é muito boa. E é um filme também. Ele passa uma mensagem extremamente profunda e passa ela de um jeito muito efetivo. Então não é só a mensagem, tudo muito bem executado, né? E é um filme que ele tem uma atmosfera de alegria do começo ao fim. Então vale muito a pena. Além da Linha Vermelha, é um filme de guerra, mas que é muito mais sobre isso. Parece que o protagonista, que é o Jim Caviezel, que é o mesmo que interpretou o Cristo na Paixão de Cristo, ele parece... Eu lembro que tem lá nos diálogos platônicos tem aquela cena em que o Platão fala, olha, acho que é na República, na verdade, se a memória não está me traindo. Essa pátria, eu falo de uma espécie de pátria celeste que tem que existir e o cidadão, o homem ideal, na verdade, é se balizar por por esse outro mundo, né? Não pelo mundo daqui. Então ele é como se ele tivesse submetido a uma constituição de uma supra-realidade que por sua vez é mais verdadeira e mais bela que essa. E ela é que amoldar as atitudes dele, né? E assim parece o protagonista desse filme. Ele tá todo mundo ali, às vezes tá morrendo um monte de gente, o coronel lá ainda tá preocupado se ele vai ser promovido ou não, com aquela coisa toda, e ele tá preocupado com... O olhar dele tá em outra dimensão muito mais profunda, né? E é um filme muito bonito. É do Terrence Malick também, que é o do Vida Oculto, o primeiro filme que eu mencionei. Então todas aquelas virtudes que eu falei de fotografia, edição de som, essa coisa toda tá presente nesse filme. Os diálogos muito bons, né? O diálogo da cena final maravilhoso. Aí tem o Homem-Elefante, que é uma história real, um sujeito que nasceu com uma anomalia, e o filme é extremamente comovente. Tem ali o Anthony Hopkins, né? Que é o filme do Lynch, na minha opinião, o melhor filme do Lynch, embora ele tenha vários bons filmes. E o cara nasce com essa deformidade, o pessoal acha que ele é meio retardado, trata ele como um monstro de circo, mas ele na verdade tem uma grande sensibilidade interior, esse sujeito, e o médico vai o ajudando, né? Aí tem a cena que o Salmo é lido ali, Salmo 23, é uma cena assim extraordinária, filme comovente ao extremo. E portanto ele enobrece as nossas emoções, né? À medida que ele gera esse estado de comoção em nós, ele faz com que nossos sentimentos se refinem também. O Andrei Rublev, que é do Tarkovsky também, então é um filme que, na minha opinião, ele se sobressai sobretudo por conta do elemento estético. O Tarkovsky é sempre assim, né? As imagens dos filmes dele são arrebatadoras, são muito bonitas, e sempre aquela coisa meio frio, neblina, né? E nesse filme do Andrei Rublev também o protagonista ele é um pintor de ícones, né? O que é muito interessante também é os diálogos, né? Tem um diálogo lá onde o sujeito vai falando ali que se Cristo aparecesse, aí tem até aquele eco do grande inquisidor, parece, né? Que ele seria crucificado de novo. Tem algumas discussões religiosas, assim, metafísicas muito profundas e bem colocadas também no filme, mas eu ressalto sobretudo os elementos estéticos. Tem uma cena na floresta também que tem um pessoal meio que fazendo um ritual, e aí mistura aquela coisa meio de fogo com floresta, uma atmosfera meio medieval, é maravilhoso. Noites de Cabiria, filme italiano que pega a história de uma prostituta, mas é uma moça realmente muito... Apesar de ser prostituta, que obviamente isso é uma coisa ruim, né? Mas ela tem grandes virtudes, né? E a história dela é meio complicada, porque um monte de cara já tentou matar ela, dois caras que ela se relacionou tentaram matar ela e tal. E o filme mostra uma coisa que eu acho muito interessante, porque tem aquele negócio do Freud, né? Da questão de desejos e pensamentos que a gente reprime e que acabam gerando aquele efeito de recalque, né? Tendo efeitos colaterais sobre a nossa psique em níveis subconscientes e assim por diante, né? Assim, até a histeria tinha um elemento disso, né? Ele acreditava em tudo isso, que era porque as mulheres estavam vivendo uma época de muita repressão, essa coisa toda. E na Cabiria, que é a protagonista aí, é um pouco invertido, porque parece que ela tem, na verdade, um desejo de pureza, de um amor verdadeiro muito grande nela, mas ela é uma prostituta. Então, assim, vocês percebem? Os polos foram invertidos. Então, é como se ela reprimisse e escondesse coisas muito puras e boas nela. Tanto que tem uma cena muito interessante onde que ela está sob hipnose e ela só fala coisas assim de uma candura extrema. Então, é um filme muito humano, muito bonito. E a atuação da atriz é absolutamente impecável, né? Aí vem o filme Beleza Americana, é um filme também famoso. O filme tem seus altos e baixos, mas assim, ele tem uma das cenas que pra mim é das mais memoráveis do cinema,
que é a cena da sacola, né? Quando o sujeito fala que vê a sacola voando, ele vê uma sacola voando ali por 15 minutos, né? E ele sentiu que tinha uma força extremamente benevolente é, controlando tudo, né? Tomando conta do mundo. Então é como se ele tivesse uma epifania. E lembra muito o Lavelle, no sentido do Lavelle fala, né? Há na vida momentos privilegiados em que todo o universo se ilumina e tal. Então fala que há na vida momentos maravilhosos e depois a gente tem que fazer desses momentos a trama habitual do nosso espírito. Porque a gente tem esse momento extremamente luminoso, depois a gente cai dele. A vida tem altos e baixos, né? A gente tem aí as solicitações da carne, a gente tem as nossas preocupações mesquinhas, tem uma série de coisas influenciando em quem a gente é e que impedem de que a gente se mantenha sempre nesse cimo, nesse estado luminoso. Mas quando o sujeito ele aprende a sempre recordar esses momentos privilegiados, é como se ele tiver, mesmo quando eles não estão no seu pleno vigor, é como se ele tivesse feito uma morada espiritual para ele. É isso que o sábio faz. E é interessante que o rapaz que teve essa cena da sacola, ele fala, né? A gente precisa lembrar dessas coisas, por isso que eu gravei para nos momentos difíceis, né? Então eu achei essa parte bem. O Olavelli falava de um apoio de uma experiência miraculosa, eu achei essa parte bem parecida com isso. Aí tem o Stalker também, de novo, que eu vou ressaltar, sobretudo, tem diálogos muito interessantes nesse filme, mas o Tarkovsky é sempre elementos estéticos. E a beleza por si, ela é extremamente... Tem gente que acha, só a beleza como se fosse uma coisa pouca, né? Não, a beleza, na medida que ela tem proporção, na medida que ela tem harmonia, na medida que ela desperta em nós uma atitude contemplativa, ela nos aprimora extremamente, só que é de um jeito apenas mais sutil, né? Do que através de uma via informativa, por exemplo. Mas esse filme também, de novo, cenas de musgo, de casa velha, tem um pastor alemão preto, né? Belíssimo nesse filme, então é um filme assim, de uma grande beleza visual. E você entra nos filmes do Tarkovsky que parece que você tá participando de um sonho, né? Aí tem um pianista do Roman Polanski, que também tem essa temática de Segunda Guerra Mundial, só que o sujeito principal é um pianista, é uma história real também, né? E aí tem cenas, inclusive, dele tocando piano em meio das ruínas lá, que são maravilhosas. O Polanski geralmente faz filmes de suspense, né? Nesse filme saiu da linha normal dele. Filme muito bonito visualmente, trilha sonora maravilhosa também, a atuação do protagonista é impecável. Belíssimo filme. Aí tem o Fausto do Murnau, esse é filme mudo também, tem um dos melhores finais do cinema de todos os tempos. E ele aí é baseado na... É incrível como é um filme mudo e ele, até do ponto de vista de entretenimento, ele é muito forte, no sentido de que prende bastante atenção, né? E aí a cena é de uma grandeza, a cena final desse filme, que é uma coisa assim, absolutamente arrebatadora. É baseada na lenda do Fausto, lá que o Goethe também escreveu o filme, tudo isso, né? Escreveu o livro. Aí tem o Gênio Indomável, que é um filme do... Eu ia fazer até o 100, mas aí para o vídeo não ficar tão grande, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer até o 50 e outro dia depois eu faço a parte 2, né? O Gênio Indomável é um sujeito que ele tem uma habilidade, principalmente lógico-matemática, uma inteligência muito fora do normal. Só que ao mesmo tempo o pai dele batia nele com martelo, ele tem uma infância bastante difícil, então ele tem aquela vida conturbada, né? E aí ele vai tendo um relacionamento com... Ele acaba conhecendo um psicólogo, né? Que no caso é interpretado pelo Robbie Williams. A atuação dos dois principais é muito boa, né? Tanto do Robbie Williams quanto do Matt Damon. E ele acaba passando por uma transformação, entendendo melhor que ele não tinha culpa de certas coisas, mas o filme tem cenas muito memoráveis, né? Como aquela cena em que eles estão no banco do parque e o Robin Williams fala, olha, você sabe me citar Shakespeare, isso aquilo, mas e experiência? Você já teve na Capela Sistina? Você já teve numa guerra e viu um amigo seu morrer nos seus braços? Então acaba mostrando para ele que ele é um menino, embora tenha muitas teorias sobre muita coisa, né? E o psicólogo, por sua vez, ele também tem um grande conhecimento teórico, mas é alguém que tem o peso das experiências ali contando a favor dele. E com isso ele vai conseguindo mudar ali o protagonista. Né? Um filme muito bonito. A River Runs Through It, Nada é para Sempre, foi traduzido assim, do Robert Redford. Filme muito bom por trilha sonora, tem uma recitação de um dos grandes poemas aí da humanidade, um poema realmente muito bonito, que é o Ode à Imortalidade do Wordsworth, né? Que termina assim, sei que da forma mais simples pode ser gerada meditação profunda demais para o pranto. E aí tem aquele clima de cidade interiorana, tinha muitos filmes dos anos 90 que eram bons assim, né? Cidade interiorana, uma coisa meio puro, o pessoal é pescador, então o filme do ponto de vista visual é belíssimo também.
E o próprio enredo também é bem interessante, porque tem um contraste legal entre os dois irmãos, né? Um é mais tranquilo, o outro é mais rebelde. É um cara mais. E o mais tranquilo, inclusive, ele vai se tornar professor de literatura. É um filme também onde o que se sobressai nele é a beleza. Depois, A Lenda de Bagger Vance é outro filme do Robert Redford. É engraçado, porque o filme é baseado no golfe, que é um esporte que com o qual eu não tenho nem muita intimidade. Mas também por essa. O Robert Redford, ele, pronto. Ele consegue ser um grande transfigurador de realidade. Eu acho que é isso que a arte deve fazer. Ou seja, mostrar uma realidade invisível, mostrar um olhar que capta através do cinema, da poesia, da música, a gente pode fazer isso, né? Mostrar uma espécie de perspectiva sobre o mundo que capta elementos invisíveis que as pessoas em geral não vê, mas que eles são extremamente importantes e extremamente reais. Só que talvez de uma pertencentes a uma supra-realidade, né? A realidade que sustenta essa. Então, através do golfe, o cara vai falando da relação do homem com a natureza, ele vai falando do negócio do chama de swing, né? Que é o cara. É como se ele tivesse perdido o gingado, mas tem uma coisa muito mais profunda. Ele perdeu a harmonia entre ele e as coisas. Depois que ele foi pra guerra e se perdeu. E o filme como eu falei, um transfigurador de realidade. Então eu lembro que da última vez que eu vi esse filme, eu saí assim no fundo da minha casa e eu vi a grama, parecia que tava tudo diferente, né? Quando o filme faz isso por mim, eu já digo que ele fez muito. Aí tem A Tortura do Silêncio, do grande mestre Hitchcock, eu acho que é o melhor filme dele. Sobretudo esse filme, para mim, a força dele repousa no drama moral, né? Porque o sujeito confessa que matou uma pessoa pro padre e depois ainda dá um jeito de jogar a culpa daquele assassinato para o padre. Então o padre recebeu a confissão do sujeito, ele sabe quem que matou e ele ainda tá para ir pra cadeia por conta de uma coisa que não foi ele, que ele sabe quem foi. E aí é o que ele é mais leal, né? A integridade física dele ou aquela coisa que ele não pode falar o que foi confessado para ele? E ele fica dentro desse dilema, é um cara de uma grandeza moral assim, extrema, né? Onde os Fracos Não Têm Vez, eu acho que é o melhor filme de serial killer, é o meu predileto, e é uma temática que eu gosto também. A interpretação do Javier Bardem foi incrível, né, enquanto serial killer, e eu gosto muito desses filmes também que o cara quer resolver a vida fácil dele quando acha um dinheiro e acaba se envolvendo num bando de problema e deseja que aquilo nunca tivesse acontecido. Por quê? Aqui eu lembro de uma frase do Maeterlinck, né? Uma das características do homem medíocre é sempre esperar eventos extraordinários. Então a vida ela é sempre extraordinária, ela é maravilhosa, mas às vezes muita gente esquece disso e às vezes acha que não percebe essa maravilha da vida por uma falta de dinheiro. E aí depois quando o cara se estrupia nesse tipo de filme, aí ele percebe, puta, minha vida era maravilhosa, né? Que a gente naturalmente se espanta muito mais com o que perdeu, né? Inclusive tem uma frase muito marcante nesse filme que diz assim, olha, enquanto a gente se preocupa com o que foi tirado de nós, mais coisas vão passando pela porta, né? Aí tem um Paisagem na Neblina, do Theo Angelopoulos, que o Angelopoulos eu diria quase que ele é um Tarkovsky da Grécia, né? Então também a principal força do filme repousa em elementos visuais, na minha opinião, estéticos. Porém, esse filme, através do enredo dele, ele tem uma cena de uma tristeza assim abissal, né? Se vocês assistirem, vocês vão entender. E o Angelo Poulos, talvez ele trabalhe até mais com a névoa do que o Tarkovsky, né? Então é um filme muito bom, inclusive, para ver no frio. A Fonte da Donzela, do Bergman, é o meu filme predileto do Bergman. Eu sei que muita gente gosta, e tudo bem, eu estou dizendo aqui que é subjetivo mesmo, do Sétimo Selo, que é um filme maravilhoso também. Inclusive está bem perto ali, né? Mas o Fonte da Donzela eu achei até um pouco superior. Final muito bonito, tem aquele climão medieval também, né? E tem um final assim bem surpreendente e mostra uma coisa que acontece na realidade, né? A menina é praticamente uma santa, uma pessoa de uma grande bondade interior e acaba sendo praticamente martirizada, né? Aí tem o Rouge ali do Kieslowski, que também eu acho que o Kieslowski ele repousa a principal força dele repousa sobretudo em elementos estéticos também. Então aqui é um cinema de arte, né? Então não é tanto, embora do ponto de vista de evento tem algumas coisas bem interessantes, né? Mas é sobretudo em termos de beleza. Agora a trama é interessante, porque a moça ela descobre um senhor que grampeia o telefone e ouve conversa das pessoas na cidade inteira, né? E aí ela acha isso imoral, mas ela acaba estabelecendo uma espécie de amizade com esse senhor. E o filme tem uma cena muito interessante também sobre
como certos detalhes mudam as coisas extremamente, né? Tem uma cena que acontece uma espécie de déjà vu ali, que é bem interessante, é um filme muito bonito também. Aí o Sétimo Selo do Bergman, que é aquele que o cara joga xadrez com a morte, é um filme também, sobretudo por essa atmosfera de mistério medieval. Eu acho que nisso repousa a principal força dele, e alguns diálogos do sujeito aí, do protagonista com a morte, também são belíssimos, né? Asas do Desejo do Wim Wenders, que seria mais ou menos o Cidade dos Anjos, numa versão mais artística. Então é um anjo que. Só que é um anjo assim, entre muitas aspas, né? Se a gente for pensar pelo que a gente entende de Amp, que é um anjo que fica desejando ser humano o tempo inteiro, e aí abandona a sua condição para ser um homem, para sentir as paixões. É claro que há um elemento privilegiado no homem, sem dúvida alguma, mas eu não. Eu acho que não é muito. A força desse filme não é muito a gente avaliar os anjos por esse aspecto que o filme, no qual o filme apresenta-nos os anjos, né? Mas é um filme muito bonito também. Tem diálogos muito interessantes sobre a infância, né? Na verdade é o anjo mesmo falando sobre... Vai recitando um trecho ali sobre a infância. É muito bonito, se passa na Alemanha Oriental, né? Que seria a Alemanha comunista ali do lado no contexto da Guerra Fria. Então, um filme com diálogos muito bons, cenas muito bonitas e bem memoráveis, né? Também é mais um cinema de arte, a principal força dele é mais estética. Conta Comigo aqui já é um filme que tem muito de entretenimento. É um filme belíssimo também, mas os enredos dele são muito interessantes, né? A molecada acha um corpo, é baseado num conto do Stephen King que chama The Body, né? Esse filme é muito famoso dos anos 80, né? E aí elas vão atrás desse corpo porque elas querem uma certa notoriedade, que vai sair no jornal, aquilo tudo. E é muito aquele filme sobre amadurecimento, né? Esses filmes, quando bem feitos, são muito bons. E aí por aquele clima de floresta com pinheiros dos Estados Unidos, né? Da molecada dormindo, fazendo fogueira e dormindo à noite. E o final do filme é extremamente marcante, porque eu não vou contar o que acontece no final, não vai que tem alguém aí que não viu. Mas acaba tendo uma espécie de redenção para um dos personagens principais, porque ele, primeiro pela profissão que ele escolheu ser de advogado, né, que tem toda uma relação com o evento que tinha acontecido na infância dele, e segundo por um ato de coragem extrema aí que ele teve no final. Aí A Primeira Noite de um Homem é um filme com o Dustin Hoffman, que para mim é um dos melhores atores de todos os tempos. E nesse filme é um sujeito, na verdade o nome original dele é O Graduado, né? Ele acabou de se formar na faculdade, ele volta lá para casa e ele tá passando por uma espécie de vazio. E as pessoas querem que ele pegue um emprego, que ele faça isso, que ele faça aquilo e tal, mas são todas pessoas muito áridas, assim, muito superficiais, né? E ele sente essa superficialidade e ele tá se sentindo meio perdido. E nisso, a esposa, vou falar isso porque tá no começo do filme, né? A esposa de um sócio do pai dele começa a dar mole pra ele e ele não quer, só que a mulher vai cercando ele, fica aquela coisa terrível. E acaba que acontece, só que depois ele se apaixona pela filha da mulher. Então imagine que rolo, né? Só que o filme é também visualmente muito bonito. Eu gosto bastante das cores desses filmes do final dos anos 60 e dos anos 70, né? Da década de 70. E também ele tem como grande vantagem a trilha sonora, que é toda daquela dupla de folk Simon e Garfunkel, né? Então toca ali Scarborough Fair, April Come She Will, várias músicas maravilhosas. A Palavra, do Theodore Dreyer, que é um filme muito bonito também, ele tem uma pegada bem religiosa. O protagonista, ele é quase como se fosse quase como se Jesus estivesse nele, sabe? E ele acorda de noite, sonâmbulo, e vai falando um monte de coisa que as pessoas não acreditam mais, vai tendo uma voz meio profética ali, né? E nisso vão tendo alguns dramas na família, porque o filho lá de uma das personagens morre. Tô falando isso também porque acontece logo no começo, né? Então, é um filme bem religioso e muito bem feito. Os diálogos são excepcionais, muito bons, né? A atuação também do chefe da família lá é impecável. Ele consegue ao mesmo tempo ser cômico, ser um sujeito meio ridículo, mas com alguma coisa meio quixotesca. É bem interessante. Aí tem Los Olvidados do Bunho, um filme mexicano. Los Olvidados eram os esquecidos, né? Uma molecada que vive meio na rua. E é um filme mais assim, um filme bastante dramático, né? Aí fica meio difícil um pouco explicar, porque esse já a força dele, embora seja um cinema de arte também, a força dele tá muito nos eventos e fica difícil um pouco comentar sem falar desses próprios eventos.
Mas é um filme de atuações muito boas, é um filme visualmente bonito e triste também, né? Filme tristíssimo. Requiem para um Sonho, esse filme é um tormento, né? É porque o moleque é viciado em droga, o protagonista, que é aquele Jared Leto, que é um ator muito bom. E ele começa a vender droga e ganhar por um período um bom dinheiro, só que depois vai tudo ruindo, né? E um filme também tem uma coloração meio nostálgica, e aí ele e a esposa dele, os dois têm uma aparência muito interessante, os dois com o olho azulzão, a namorada dele, na verdade, e depois quando eles vão caindo naquela coisa horrível. E o filme trabalha muito também com o elemento de obsessão demoníaca, embora de um jeito muito sutil, não é falado. Mas tem uma loucura ali na mulher que ela fica achando que os móveis, no caso é a mãe do protagonista, estão se mexendo e tal, que e faz todo sentido, porque é baseado num livro, eu não li. E também não li o outro livro, mas eu lembro que o Olavo falava muito daquele livro The Demon, né? Que é. Justamente eu lembro do Olavo falar que é um livro sobre obsessão demoníaca, né? Então o sujeito ele tá obsesso e isso se manifesta, no caso, na vida dele, sobretudo na relação dele com as mulheres, né? E o filme só fala do demônio mesmo uma vez, então é muito sutil o modo como essa obsessão é mostrada. Eu achava esse romance maravilhoso, eu ainda pretendo lê-lo, não li ainda, infelizmente. Mas é baseado num livro desse mesmo autor, que eu esqueci o nome do cara agora, infelizmente. Então é um filme bem interessante, só que esse é um filme pesado. É aquele filme que você assiste para dar vontade de ver de novo, é até difícil, né? Mas realmente é um filme de grande força. A música dele também é muito marcante, né? Tururu, turururu, turururu. Maravilhoso. Cavaleiro de Copas do Melick tem toda aquele elemento que eu tinha dito já, né, do Melick, de edição de som, de fotografia, os ângulos da câmera inusitados, profundidade metafísica, tem citações de Platão aí. É um filme que muita gente não gosta, eu acho ele maravilhoso. Porque o cinema do Melick realmente é muito diferente, então você tem que assistir, às vezes até dá um pouco de sono, você tem que assistir de um jeito bem contemplativo. Não é um filme que é tanto dos eventos, né? Ele é, eu vi um vídeo que comentava muito bem isso. O Melick, na verdade, ele está incitando você a um certo tipo de contemplação e de experiência. Então não é um filme tanto de entretenimento, né? Embora tenha coisas que entretenham muito bem, alguns elementos isolados. E nesse é um cara que ele é um roteirista de cinema e ele tá todo assim naquela vida, né, de festa, com droga, aquele pessoal hollywoodiano e tal. Também por ele estar criticando esse pessoal de Hollywood, não é o único filme que ele faz isso, isso também deve deixar eles bem nervosos, né? Daí as críticas ao cinema dele também. E aí ele vai passando também por uma espécie de transformação. Esse protagonista é interpretado pelo Christian Bale, que é um grande ator, e cada capítulo desse filme é feito por uma carta do tarô, né? Isso é bem interessante. Aí tem o Lawrence da Arábia, que conta a história daquele militar, que é uma história real, né? O T.A. Lawrence, que viveu lá entre muçulmanos, essa coisa toda, e acabou exercendo uma espécie de liderança entre o pessoal pela grande força da personalidade dele. E o filme vai retratar esses eventos, né? Foi muito bonito. A atuação muito boa do Peter O'Toole e do aquele ator turco, Omar Sharif. E o Lawrence é realmente uma grande figura. Eu lembro que ficou muito marcado e o filme mostra isso muito bem, né? É um sujeito que ao mesmo tempo ele tem uma sensibilidade, mas ele tem uma coragem extrema. Quem comenta muito bem a personalidade do Lawrence é o Winston Churchill naquele filme grande, aquele livro Grandes Homens do Meu Tempo, que é um livro muito bem escrito. O Winston Churchill, apesar de ser um estadista, tinha um estilo belíssimo de escrita, né? E aí ele fala que o Lawrence é uma pessoa em volta do qual as tentações podiam se espalhar à vontade, que ele não estava nem aí, né? Seja dinheiro, mulher, a pessoa acha que ele é meio assexuado, né? Qualquer coisa para ele, grandeza, tudo ele vivia muito por uma ordem interna dele, sabe? Ele não, que realmente não queria parecer bom para ninguém e ele estava acima, diz que era um habitante do cimo rarefeito das montanhas, né? Era um sujeito diferente, ele tinha uma coisa principesca, régia nele, né? E que o mundo sente um tremor diante de um homem assim tão emancipado, né? É bem bonito realmente, até tá gravado aqui no canal, o Winston Churchill falando sobre T.A. Lawrence, né? Aí tem o Janela Indiscreta do Hitchcock, aí o Hitchcock já é mais aquela coisa dos diálogos, do suspense, o mestre do suspense, né? As atuações já repousa mais nos eventos, né? São filmes que te prendem muita atenção.
E aqui o pessoal começa a observar, mora num apartamento, começa a observar o outro apartamento vizinho, vê eventos estranhos ali e tudo se passa nessa observação, o filme, né? É um filme muito bom. Como é um filme também cuja força repousa principalmente no suspense e nos eventos, embora seja visualmente também bem bonito, não dá pra comentar tanto, então vou mais mencionar ele aí por conta da indicação. Mesma coisa o Psicose, vai na mesma linha, só que tem aquela coisa do hotel, né? E tal. E aí o filme tem uma grande reviravolta no fim, essa coisa toda. Mas também repousa principalmente no suspense. Teresa, do Alain Cavalier, é um filme baseado na vida da Santa Teresinha, né? E é um filme feito com elementos de teatro, mas fica muito bem feito. Então não é tipo assim, às vezes no cenário só tem objetos realmente na cena que está em foco e o trás você percebe que é tudo branco ou vazio ou tá tudo escuro, enfim. É mais neutro o fundo, né? Então o filme parece meio com uma coisa de cinema, mas com vários elementos de teatro, mas é muito bom, né? Além de mostrar muito bem a personalidade da Santa Terezinha, mostra ali, tem trechos de São João da Cruz belíssimos que são lidos, né? A menina realmente ficou parecida com a Santa Terezinha, tanto de aparência quanto em termos de aura, que a gente pelo menos imagina a aura que ela teria a partir da leitura do História de uma Alma e todas essas coisas, né? Então é um filme muito bonito, uma cena linda que ela vai casar, né? Quando ela vai entrar pro Carmelo, que é ela onde tem ali aquela cerimônia como se fosse de casamento com Cristo, é uma coisa maravilhosa. A Vida é Bela é um filme famoso, né? Também o personagem, além de muito engraçado, conseguir contornar tudo com bom humor e com um olhar doce sobre a vida, é um sujeito de uma resiliência extrema, né? Também bem Victor Frankl, ele vai para campo de consideração com o filho dele, ele consegue só com brincadeiras e distraindo o filho dele. Então o filme é muito bonito, a atuação do protagonista, o Benigni, é maravilhosa, ele até ganhou o Oscar e ao mesmo tempo tem muitas cenas cômicas, né? Então vale a pena por tudo isso. Junto é uma mistura de drama extremo com beleza, com bom humor e tudo isso. Doutor Zhivago, vai pegar aquela Rússia bem na época de transição ali de revolução, né? A revolução de 17 sangrenta. E como as coisas mudaram, de repente você está em casa, o pessoal vem tomar, o exército vem tomar, porque aquilo é para ser do Estado e tal. E no meio disso o protagonista é um poeta, né? Muito apaixonado por uma mulher. Então o filme também é de uma beleza extrema em termos daquelas imagens de neve, em termos de até de alguns versos que são ditos no filme, as atuações. A protagonista é uma mulher de uma beleza muito espantosa também, né? Então é um filme visualmente muito forte. Aí tem o Sindicato de Ladrões, que é um filme com Marlon Brando, grande ator, né? Talvez fosse uma péssima pessoa, mas enquanto ator a qualidade dele é indiscutível. E eu gosto do Sindicato de Ladrões sobretudo por conta do padre, né? Do personagem de um padre que tem. Que é um sujeito que é um padre, mas é um padre meio descolado no sentido assim, ele é muito corajoso, se ele tiver que dar porrada em alguém ele vai dar. É um padre de uma aura meio olaviana, assim, né? Um sujeito muito bom, mas tem alguma coisa, tem uma predisposição também para o enfrentamento, né? E é isso, é um sujeito que ele acaba sem querer, ele fala, atrai um outro lá para uma emboscada, só que eles não sabiam que iam matar o cara. Aí matam o cara e ele era um lutador de boxe que tinha muito talento e desperdiçou a vida, nesse sentido lembra o Rock, né? E ele se apaixona depois pela irmã desse cara cuja emboscada que foi esse cara que foi morto pela emboscada no caso, né? Que ele fez. Cuja emboscada dele matou, era isso que eu queria dizer. Aí o personagem do Marlon Brando então vai sentindo esse misto de culpa, essa coisa toda, né? E tem essa relação dele com a moça. Mas para mim a principal força realmente do filme é o personagem do padre. Aí tem o Silêncio dos Inocentes. Até o professor Olavo tem um ensaio sobre esse filme, naquele livro Dialética Simbólica, é muito bom. Ele vai falar dos símbolos marianos que tem ali, né? A atuação do Anthony Hopkins enquanto o psicopata ali, o Hannibal, é maravilhosa, né? E é um filme que, assim, ele tem aquela luta de luz e treva, porque tem muito filme que retrata o psicopata, mas parece mais, às vezes, uma exaltação cínica do mal, né? Esse filme não, ele apresenta um mal extremo, mas você sente no filme a presença do bem, isso que é muito interessante. E todos os eventos, o modo como as coisas vão se desenrolando, além dessa simbologia, é tudo muito bem feito, né? Aí tem, por fim, o Diálogo das Carmelitas, que é também baseado lá numa história real, das Carmelitas que foram mortas pela Revolução Francesa, e baseado na peça que o Bernanos escreveu sobre essas Carmelitas, que é uma peça de grande comoção, né?
E a cena final desse filme é maravilhosa também, né? Com aquela tocando aquela música Vinde, ó Espírito, né? E aí, só assistindo mesmo para ver como se deu esse drama dessas carmelitas então corajosas e puras ao extremo, todas muito profundas interiormente, sofrendo ali por conta da Revolução Francesa, né? Um dos filmes mais comoventes que há. É isso, pessoal. Tem mais 50 filmes aí na lista, mas eu vou fazer de dois, já tá 40 minutos o vídeo. Em outra ocasião, eu posto, no caso, os outros 50 filmes. Eu vou fazer a parte 2 depois, né? E aí uma dica, tá? Mas todos esses filmes eu vou assistir onde? Procura uma plataforma chamada Streamio. Você vai ter só um probleminha na primeira vez que você usar ela, porque você tem que baixar as extensões. Mas uma vez que você baixou essas extensões, você vai conseguir depois assistir os filmes com tranquilidade. Você só vai ter um pouquinho mais de trabalho na primeira ocasião, né? Aí você baixou essas extensões, cada vez que você clicar um filme já vai ter essas extensões lá. Pegue um tutorial no YouTube, streame o tutorial, que aí vão ensinar como usar, você vai aprender a usar, isso vai fazendo diferença, porque tem... Olha, eu procuro muito filme, por eu assistir muito filme, né? E 95% dos filmes que eu procurei, eu encontrei nesse filmes, aí vocês viram aí que eu indiquei filme turco, tem filme grego, você acha tudo isso aí nessa plataforma, né? Streamio. Nem sei se a pronúncia está certa, né? Mas é S-T-R-E-M-I-O. S-T-R-E-M-I-O, Streamio. E aí dá pra ver muito filme por lá. Depois eu faço a parte 2, beleza? Espero que gostem dos filmes aí e que eles nutram vocês interiormente. E eu vou colocar também o link do vídeo que eu fiz sobre 12 filmes que ajudam na espiritualidade. Foi um vídeo que ficou bem bacana, né? Eu vou colocar o link dele aqui também na descrição desse. Valeu, hein?